Olá, gente, tudo bem? Meu grande obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí na internet, nessa série de estudos, né, sobre vários filósofos, inclusive o Kant, né? Hoje vamos falar um pouco sobre os argumentos para a existência de Deus contestados, né, os quais são contestados por Kant, principalmente na crítica da razão pura. Os argumentos ontológicos, principalmente de Anselmo, né, que o próprio Kant aponta para Anselmo nesse sentido, e Descartes, e o argumento cosmológico, apontado como organizado por Leibniz, e o argumento físico teológico ou teleológico. Então Kant vai contestar esses três argumentos, dizendo que eles são falaciosos, né? Apesar de conterem algo de louvável, algo de bem assim, de estruturado, algo que é bem estruturado na razão, entretanto, segundo a crítica, né, segundo o criticismo kantiano, eles não vão surtir o mesmo efeito, eles não têm esse poder de definir algo, principalmente Deus, como existente. É importante conhecermos antes o sentido que Kant dá à existência, né? O que é que o idealista, né, o idealismo, pensa sobre a existência, sobre realidade, né? Então há um problema aí, que nós sempre pensamos existência e realidade como coisas sensivelmente, né, palpáveis. No idealismo isso não ocorre, principalmente no idealismo transcendental ou no idealismo crítico, que é assim que Kant gostaria que fosse chamado o seu idealismo, para diferenciar dos demais e principalmente do de Beck. Ele vai dizer o seguinte, que o real é uma possibilidade, né? Existência é um predicado aparente, né? É um juízo necessário para que possamos entender e conhecer as coisas, né? Então, a determinação dos objetos enquanto predicados, nós devemos entender que é diferente de existência. É impossível saber com precisão a realidade das coisas. Nós não temos como chegar às coisas ou à coisa em si das coisas, né? Nós não temos como alcançar as coisas como elas realmente são. Nós só podemos entender e conhecer a partir da nossa sensibilidade para dentro, né? Então, realidade em Kant é possibilidade, tá? Para o idealista, para o idealismo, é uma possibilidade. Então, os juízos predicativos que nós temos das coisas, por exemplo, o carro tem 4 rodas, o carro ou a casa é amarela ou vermelha, né? A bola é branca. Enfim, quando predicamos os objetos, principalmente dando qualidade, né, lógico, a eles, esses predicados, eles são participação na possibilidade total das coisas. O que é isso? Temos como existente ou como possível aquilo que, na sua maioria das coisas que nós sentimos, podemos predicar. Podemos dizer algo mais sobre aquele objeto que não esteja contido necessariamente naquele objeto, mas que possa provocar um aumento do nosso conhecimento acerca daquela coisa ou daquele objeto, né? Então, há na totalidade das coisas condições, as coisas nos dão condições de predicarmos, de aumentarmos os nossos conceitos, o nosso conteúdo, né, acerca dos conceitos que formamos, das ideias a partir das coisas que percebemos, sentimos no mundo.
Lembrando que para Kant o conhecimento nasce no empírico, né? Mas não deriva do empírico. A razão apreende essa sensibilidade e fomenta conceitos, cria e começa a promover conhecimento. Uma observação interessante é que a ideia de Deus em Kant é a ideia transcendental, ou seja, a ideia ontológica, é uma ideia conceitual, né? De toda determinação dos objetos como reais, né? Olha como é a coisa. Kant critica todos os argumentos acerca da existência de Deus dogmáticos, anteriores a ele. Mas ele afirma que nós só temos uma ideia de existência e de totalidade da realidade a partir dessa ideia transcendental do conceito de Deus. O conceito de Deus nos dá alicerce, nos dá suporte para ditar o existente, né, para entender a realidade. Então, na possibilidade estão os predicados postos relativamente no pensamento. Então, desta forma, a realidade se coloca absoluta. A possibilidade é a posição relativa. Realidade é posição absoluta. Tá? Isso tudo contempla o conceito de existência em Kant. Então, na existência, a coisa dada em todos os seus predicados, ou seja, completamente determinada. Na existência, a coisa é dada totalmente, né, nos seus predicados. Nós podemos determinar a coisa, predicando a coisa. Então, isso na existência, não a existência enquanto existência, né? A existência não é o conceito da determinação completa. Então, a existência não é o conceito da determinação completa das coisas. Não sabemos o que é a coisa. Então, não podemos dizer que tal coisa realmente existe ou que é real, né? Então, se soubéssemos, então isso aí seria uma condição de onipotência se conhecêssemos, né? E essa condição de onipotência, essa qualidade, é dada e atribuída somente a um conceito ou a ideia transcendental de Deus, porque somente nessa ideia transcendental de Deus é que podemos ter a efetiva determinação da existência, da realidade. Porque se dissermos que algo verdadeiramente existe, estamos atribuindo a nós mesmos um conceito de uma qualidade de onipotência. Mas nós não somos. Somos imperfeitos e limitados. Então, o conceito de perfeição, conceito de onipotência, conceito de infinitude, de eternidade, eles só vão encontrar abrigo e sustentação, inclusive de existência e de realidade em si, firmemente, como validade de verdade, sobre o conceito de uma ideia necessária que há na razão, que é a ideia de Deus. É um conceito necessário, né? Então veja que ainda não estamos falando de existência efetiva, de determinação. Então você tem que entender, temos que entender que no idealismo não há existência como nós entendemos no senso comum a existência, a realidade, as coisas que eu vejo. O que há é um consenso, né, na razão de que podemos predicar as coisas e formatar, aumentar o nosso entendimento do conceito, atribuindo mais conceitos predicativos ao conceito universal a partir do que nós percebemos desses conceitos. Tá? Então a existência em Kant é basicamente isso. Não existe. Não existe existência, não existe realidade em si.